Eu queria te convidar, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Depois do Evangelho de João. Atos, capítulo 1, versículo 8. Diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer, porque mais uma vez nós temos a oportunidade de estar diante da tua palavra, reunidos, Senhor Deus, com o mesmo objetivo: oferecer um culto a ti, Senhor, que é digno do nosso louvor, da nossa honra e da glória, Senhor Deus. Tu és o Deus da nossa salvação, tu és o Deus que nos tirou da morte e nos trouxe a vida, tu és o Deus que colocou o seu Filho amado numa cruz, para que os nossos pecados fossem cancelados e justificados nele, Senhor Deus. Então nós te louvamos e te bendizemos. Senhor Deus, tu és o centro aqui nesse culto, que hoje toda palavra que for proferida deste púlpito seja para louvor e glória do Senhor, que tudo aquilo que tiver no coração do teu servo, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, do Senhor para esta igreja. Vem, Senhor Deus, com poder e glória. Cada coração aqui enfrenta uma necessidade, cada coração aqui pode ter entrado por essas portas de uma maneira diferente, mas tu és o Deus que sabe de cada um dos corações aqui e pode agir, Senhor Deus, de maneira singular em cada um deles. No nome de Jesus, faz um milagre aqui no nosso meio, para louvor da tua glória. Amém. Meus irmãos, esse texto ele nos traz uma responsabilidade muito grande. Sereis minhas testemunhas. Quando nós falamos a respeito desse versículo, nós voltamos um pouco e fazemos uma comparação. Meus irmãos, ele estava falando aqui para aqueles que estavam olhando. Ele iria subir aos céus. E ele estava então falando, o povo estava preocupado quando seria a sua volta. Ele falou: isso não compete a vocês, mas recebereis poder. É interessante que muitas vezes nós comparamos um homem que se diz cristão, mas não é. Quais são as necessidades destes homens que se dizem cristãos, mas não são? Não são. Por exemplo, uma delas, ser cuidado por Deus. Ele não é um cristão, ele não é um imitador de Cristo, mas ele quer o cuidado de Deus sobre a vida dele. Não, eu quero um Deus que cuida de mim. Até a gente canta, Deus cuida de mim, não é isso? A gente quer ser cuidado por Deus. Outra coisa que quando nós ainda não o conhecemos, mas estamos simpatizantes com o Evangelho, às vezes até descemos as águas, mas não temos um compromisso real com Cristo, nós queremos um Deus que nos dê a provisão. Eu preciso de provisões para viver aqui nessa terra. Eu quero um Deus que quando eu clamar, Ele me dê a provisão. E se eu esquecer de clamar também, que Ele já adiante a provisão, principalmente do amanhã. Mas a provisão para esta vida. Por isso você vê tantas pessoas falando: agora eu vou para Jesus, nada me faltará. Ele pega aquele texto de Salmo 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a gente fosse colocar numa ordem certa, esse texto ficaria assim: sendo o Senhor o meu pastor, nada me faltará. Por quê? Ele me completa. Então essas coisas não vão tirar a minha visão de Cristo. Mas quando a pessoa ainda não tem a conversão, ela quer a provisão de Deus. O que mais que ela quer? Ter emoções produzidas nos cultos, nas reuniões, nos louvores. Então, olha gente, vamos cantar um louvor que levante a igreja. Não é isso? Já foi assim igual eu? Vamos pôr um louvor para a igreja pular. Interessante que os nossos louvores deveriam ser o contrário, para a igreja se prostrar. E esse negócio de ter arrepio no culto é um perigo. É um perigo porque pode ser algo produzido por homens nos homens. Não vem de Deus. E as pessoas querem isso.
Até hoje nós estávamos comentando aqui que tem muito aquelas canções, faz de novo, faz novamente, não é isso? Faz algo novo. Eu já orei muitas vezes, faz algo novo, mas que algo novo se Jesus Cristo foi à cruz e cancelou e justificou todos aqueles que nele creram e crerão? Que mais de novo eu preciso? É interessante que quando a gente não tem Jesus, a gente apenas é aquele evangélico, né, nominal, porque hoje está assim, eu sou evangélico. Põe uma fitinha aqui, Deus é fiel, né? Ou uma camisetinha louco por alma, é isso que eles põem, louco por alma, né? E sai aí chutando placa, fazendo tudo que é errado, né? Então a gente quer também não passar por dificuldades. Agora eu fui para Jesus, eu não quero ter dificuldades. E se tiver alguma dificuldade, será por um breve tempo. Senhor Deus, na minha oração, até sexta-feira, que acabe toda a minha dificuldade, até marca o tempo. Até marca o tempo. E quando tem doença, ele fala assim, eu não aceito a doença. Eu determino que ela vai embora agora. Não é isso? Está na moda ou não? Outra coisa, eu preciso de um pastor que seja conformado àquilo que eu penso e ao meu método de vida. Então eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem. Já viram isso ou não? Igreja que eu me sinta bem. Por isso nós temos tanto clube chamado de igreja. Tem um pastor falecido que ele chama Igreja Fazedora de Amigos, né? Porque é um clube legal, todo mundo, um na casa do outro, amém, 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 corim, tal, corim, corim. Mas não tem vida com Cristo. Não é que não pode cantar corim, não é que pode ir na casa dos outros, não. Estou falando que essa igreja só quer esse mover. Esse mover. Então nós temos um problema. Nós procuramos um pastor também que diga para a gente, está tudo bem com você. Você é salvo em Cristo Jesus. Tudo vai dar certo. Até canta a música final, tudo vai dar certo, não é? Música de final de ano aí. A gente quer isso, quando a gente não tem Cristo Jesus. Olha, tudo que você fizer vai prosperar. Onde você pisar a planta dos seus pés, vai prosperar. Será que é isso que a Bíblia está falando de ser minha testemunha? Será que é isso? E esse povo que assim pensa depois de uma vida longa, vamos dizer assim, 80, 90, quando vai muito, cheio de deleites aqui, eles ainda esperam ir para o céu. Mas não vão. Por quê? Porque não tem a salvação em Cristo Jesus. O Senhor aqui fala para alguns homens. Eu não sei quantos haviam ali. A Bíblia relata que alguns homens viram esse momento. Uns falam 120, outros falam 500, não é? Mas alguns homens ouviram e atenderam o chamado do Senhor, que está no versículo 4. Olha o que diz aqui no versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual ele disse, de mim ouvistes. Interessante. Sereis minhas testemunhas. O cristão, depois de salvo, o que deve acontecer na vida dele, segundo esse texto? Primeiro, ter uma dependência total e exclusiva de Deus. Nós não podemos estar dependendo das coisas e dos homens dessa terra. Nós precisamos ter a nossa dependência total e exclusiva de Deus. É uma espera com obediência. Olha, não se ausente de Jerusalém, porque acontecerá algo. Fiquem em Jerusalém. Eles tiveram que obedecer pela fé, esperar numa obediência realmente firme. Uma convicção de que a dependência desses homens era total e exclusiva do Deus a quem eles serviam. Meus irmãos, nós vivemos a geração que não quer obedecer a Deus. Elas sentem isso, sentem aquilo, têm isso, falam para todo mundo o que pensam, mas elas não dependem de Deus. Por quê? Porque recebereis poder, e poder espiritual. Olha, fiquem em Jerusalém, porque antes de vocês começarem a fazer aquilo que eu quero, vocês receberão poder do alto, poder espiritual para cumprir a tarefa que eu tenho para vocês. Meus irmãos, às vezes a pessoa se apaixona por Jesus e começa a ler a Bíblia, e de repente começa a criar uma soberba no coração dela, ela começa a achar que já é suficiente nela mesma. E ela começa a sair e falar de Jesus, mas nós não podemos fazer.
sem que o poder venha do alto sobre as nossas vidas. Mas recebereis poder. Meus irmãos, a igreja tem confundido dons com esse poder. A igreja tem confundido muitas coisas que a palavra diz com esse poder. Isso quer dizer que o homem não pode nele mesmo. Ele depende de Deus para ir e avançar com o reino. Ele depende de Deus para poder falar da palavra do Senhor. Ele depende de Deus para poder ir onde Deus quer que ele esteja. Ele depende de Deus porque Deus é que governa a vida dele. Muitas vezes eu falo que para eu eliminar, a minha expectativa sobre o cristão é só acionar o Facebook deles. Primeiro, ele coloca as coisas que não são bíblicas. Segunda, ele fica discutindo política, falando mal do governo, sendo que nós temos que orar pelo governante, seja ele qual for. Eu orei até há pouco tempo pelo Temer, agora eu oro pelo Bolsonaro. E amanhã eu não sei por quem eu vou orar, mas por quem Deus instituir. Depois ele começa a pôr fotos sensuais. Ele começa a discordar daquilo que ele prega, pelo seu testemunho. Isso não é um crente que está cheio de poder. Nós devemos estar preocupados com as missões e não com as épocas e tempos. É uma discussão dentro da igreja, como é que Jesus vai voltar, como é que vai ser milenista, pré-milenista, amilenista. Deixe isso para lá. Busque servir a Deus em obediência. Pare de tentar entender as coisas que não são para você. Pare de tentar adivinhar quando Jesus vai voltar. Apenas esteja pronto para ter um encontro com Ele. Aquela moça de 32 anos, Jesus voltou para ela na quinta-feira à noite. Marcela, não é? Ele não voltou para julgar o mundo, mas a vida para ela terminou nessa terra. E aquele foi o último dia, e ela agora está diante do Pai. Então eu quero que vocês entendam isso. Um dos maiores problemas do homem sem Deus é receber poder aqui nessa terra. E normalmente quando ele recebe poder, ele mostra qual a sua verdadeira face. Um homem sem Deus não pode ter poder. E eu falo de poder aqui que é dado por nós aqui nessa terra, talvez para chefiar um setor da empresa, ou o poder de estar à frente de uma cidade, alguma coisa assim. Você nota que quando as pessoas que se dizem apaixonadas por Jesus e não são, quando recebem esse poder, elas fazem tudo de errado. Tudo aquilo que Deus não aprova, elas fazem. Meus irmãos, o cristão recebe poder para ser usado para a glória de Deus. E este é o poder que Deus tem dado a todos aqueles que creram verdadeiramente no seu nome, se arrependeram e têm uma vida no seu altar. Aqui haveria um tempo onde o Espírito Santo estaria permanente no coração de todo o povo. Então, 50 dias depois de Jesus ressuscitar, o Espírito Santo desceu sobre o povo. E agora há uma promessa que ele vai habitar no coração daquele que crê. E eu queria que você entendesse isso. Meus irmãos, nós temos que fazer com o poder que nos é dado do alto, os objetivos do alto, e não os nossos. Nós precisamos estar preparados, porque Deus, é dele que emana o poder, e o poder tem que convergir para a sua glória. E se Deus nos dá o poder de ir, de avançar, e esse poder é derramado sobre nós, nós precisamos avançar de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, esse poder vai fazer com que as nossas ações sejam voltadas para a glória dele. Esse poder vai fazer com que nós saibamos perdoar. Esse poder vai fazer com que nós sejamos longânimos na execução das penas. Esse poder, ele vai mexer com o nosso coração e vai nos dar a condição de avançar. Mas não da nossa maneira, mas de acordo com a maneira de Deus. Eu queria que a igreja entendesse. As pessoas estão falando, olha, na igreja tem poder, na igreja tem poder. Mas que tipo de poder tem na igreja? A igreja não tem poder, quem tem poder é o Senhor da igreja. E é Ele quem libera em nossos corações. É Ele quem nos dá autoridade para usá-lo. A segunda a coisa que eu aprendo
é que esse poder vem por quem? Pelo Espírito Santo que descerá sobre nós. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. É interessante que o Espírito Santo estava condicionado aqui à subida de Jesus. Eu vou. Eu preciso ir para que venha o Consolador. Então o Senhor Jesus foi, Ele cumpriu o seu ministério aqui de aproximadamente 3 anos. Mas Ele não nos deixou só. O Espírito Santo iria descer sobre nós. Meus irmãos, hoje a igreja é conhecida, se ela tem Espírito Santo, por dons. E é interessante que dons podem ser pessoas que são fora da palavra. Ah, Senhor, mas nós expulsávamos demônio, nós fazíamos isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma marca da igreja? Sim. É uma ferramenta da igreja, os dons? Sim. Para que Deus distribui dons na igreja? Para que a igreja cresça. Para que a igreja os use para a glória dele também. Meus irmãos, descerá sobre vós o Espírito Santo para aqueles que crerem no Senhor Jesus Cristo, verdadeiramente. Tiverem uma vida totalmente voltada para Ele. Sem o Espírito Santo não farão a obra. Meus irmãos, como é que você quer fazer a obra sem o Espírito Santo dentro de você? O Espírito Santo se move em você, nós já cantamos isso, né? Eu sempre lembro de Simeão, homem já velho, aguardava ver o quê? A salvação. Quando levaram Jesus ao templo, para que se apresentasse, fosse apresentado, diz a palavra que Simeão, impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando ele pega o menino Jesus ainda, aproximadamente 40 dias, o que ele fala? Senhor, pode me despedir em paz, porque já vi a tua salvação. Ele reconhece a salvação em um menino de 40 dias aproximadamente. Por quê? Porque quem agia nele, através dele, era o Espírito Santo de Deus. E quem o levou até o templo? O Espírito Santo de Deus. E quem lhe deu a convicção de que ele veria a salvação? O Espírito Santo de Deus. E quem revelou que aquele bebê era a salvação? Cristo Jesus. O Espírito Santo. Então nós estamos querendo o quê? Eu quero ser cheio do Espírito Santo para continuar no meu pecado? Eu quero ser cheio do Espírito Santo por quê? Para comandar sobre os outros, porque quando eu orar, todo mundo vai ver que Deus opera através de mim. É para isso? Nunca terá, porque não é para isso. A obra do Espírito Santo é muito profunda. Com o Espírito Santo em nós, nós continuaremos a obra que o Senhor iniciou. Então o Senhor passou por aqui em ministério 3 anos, e nós vamos continuar, e os apóstolos continuaram, por isso chama Atos dos Apóstolos. O que eles fizeram depois que Jesus subiu? Qual foi o estilo de vida deles? Nós precisamos entender que nós temos brincado com as coisas de Deus. O Espírito Santo nos fará lembrar de todas as coisas, e nos ensinará as coisas a respeito do reino de Deus. Nós precisamos descansar no Senhor. Nós temos tentado fazer com a nossa força. Nós temos tentado fazer do nosso jeito. Nós temos tentado produzir salvação. Às vezes eu vejo no Facebook, hoje nós cantamos um rap ali, 3 almas se renderam a Jesus, tá? Pode ter se rendido? Pode. Mas a grande chance é de não ter se rendido. Vamos ver se ela se rendeu a Jesus, se ela está cheia do Espírito Santo? Então vamos acompanhar o dia seguinte dela. Vamos esperá-la no próximo culto, porque cheio do Espírito Santo, ele quer o culto, não é isso? Não. O culto é para quê? Adorar o Senhor. Então eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou ao culto. Eu vou ao culto, eu quero adorar o Senhor. Eu sou cheio do Espírito Santo. Então nós precisamos acompanhar. Hoje as igrejas estão fazendo aquelas programações e põem lá, 20 pessoas se renderam a Cristo Jesus. Quanto disso é de verdade? A finalidade do Espírito Santo em nós é nos conformar a Cristo. Irmão, eu conheço aquela igreja porque tem dom tal. Não. Você quer conhecer uma igreja, ser cheio do Espírito Santo? É fruto. Amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, benignidade. Aquele homem é cheio do Espírito Santo, porque quando ele prega,
Será? Chama a esposa dele, leva ela num lugar e pergunta: seu marido é cheio do Espírito Santo? Olha como é que ele trata os filhos. Olha como é que ele trata a esposa. Olha como é que ele trata as pessoas no seu trabalho. Porque tem gente que é cheia de Espírito Santo só dentro do templo. Vocês notaram isso ou não? Uma vez eu levei o Vinícius lá para nós conseguimos um emprego para o Vinícius. O Vinícius estava um ano sem trabalhar. Uma luta para arranjar emprego. Aí falou: tem um pastor que dá emprego, vamos lá. Vamos. Esperamos 2 horas. 2 horas. Aí quando eu sentei, eu falei: o senhor é pastor? Eu também sou pastor. Ele falou: aqui eu não sou pastor. Eu falei: graça. Falei: Vinícius, fechou a porta. Quando ele vai trabalhar, ele não é pastor. E é assim que a maioria das pessoas estão agindo. Dentro do templo, cheios do Espírito Santo, entre aspas. Fora do templo, ferramenta de Satanás. Não é isso que o Senhor está falando nesse texto. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo que Jesus disse. João 14, 26. Tem mais uma coisa: a finalidade do Espírito Santo em nós é nos conformar a Cristo, que eu falei aqui, avançar com o reino, convencendo do pecado. Por que ele nos convence do pecado? Porque o homem rejeita a Deus. O homem está morto nos seus delitos e pecados e rejeita a Deus. O homem é inimigo de Deus. Às vezes as pessoas falam: Jesus seria muito mal se ele mandar eternamente uma pessoa para o inferno. Não, ele seria extremamente justo se mandasse todos nós para o inferno. Mas a sua misericórdia fez com que alguns não fossem. Mas e lá no inferno a pessoa vai se arrepender? Não, ela vai continuar rebelde contra Deus, porque ela não creu no Senhor aqui, ela estava em rejeição à palavra de Deus, ao próprio Deus, ela vai continuar rebelde. O estado de rebeldia vai continuar pela eternidade. Agora o Espírito Santo vem para nos convencer disso. Somos pecadores, miseráveis pecadores. Então quando nós lemos lá em Romanos 3, 23, todos pecaram. Aí você fala: poxa, essa palavra é para mim. Porque quando a gente não é convertido, a gente fala: eu queria que o irmão estivesse aqui, essa palavra é para ele. Eu queria que a minha esposa estivesse aqui, a minha esposa, a palavra é para ele. Mas quando o Espírito Santo nos convence do pecado, nós entramos em contrição. O que é isso? Nosso coração está arrependido. E há o quebrantamento do nosso coração. Só o Espírito Santo pode convencer do pecado. Você, no fundo, você acha que você é uma pessoa boa. Você não é uma pessoa boa. Você é uma pessoa que Cristo salvou. E Ele vive em você. Tira Cristo da sua vida. Tira a graça da sua vida. O que vai sobrar? De onde você veio, ou pior. Piorado, né? De onde Deus me tirou? Eu lembro de onde Deus me tirou. O Espírito Santo me tocou. Eu rejeitava o Espírito Santo, mas Ele me amou e me convenceu de quem eu era. E eu notei que eu era um miserável pecador. E é interessante que agora eu continuo sendo um miserável pecador. Só que eu tenho a graça do Senhor sobre mim. Por isso eu posso avançar em submissão ao Senhor. Ele vai me convencer da justiça. Uma das coisas que ele derruba aqui é a justificação própria, né? A justiça própria. Nós temos essa facilidade, né? Da justiça própria. Satanás ainda dá corda para nós, né? Satanás quer dizer que Deus está errado, que esse sistema de Deus está errado. E nós já queremos nos justificar, não é? Eu sempre conto que uma vez eu fui dar ré no pátio do mercado, e eu não olhei atrás e não vi, tinha um poste de luminária, e eu bati no poste. E eu saí do carro muito bravo, bati as mãos aqui e falei: quem que pôs esse poste aqui? Eu queria justificar o meu ato de dar uma ré e amassar meu carro naquele poste, então eu tinha que achar um culpado. E é interessante que Eva também já tinha essa pegada, né? Foi a serpente.
Aí corre para Adão, mas é Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor que errou. O Senhor me deu essa mulher aí. Então essa já é a nossa tendência. Justificar a nós mesmos. Mas é interessante que a justiça de Deus é outra. Ele nos justifica. Porque os nossos pecados são lançados em Cristo Jesus. E Ele também vem para nos convencer do juízo. Meus irmãos, o mundo se encontra sob o domínio de Satanás. E nós estudamos isso na sexta-feira. O Espírito Santo conduzirá os pecadores ao verdadeiro conhecimento do juízo. O Senhor voltará, o justo juiz, e julgará todos os povos. E nós precisamos entender isso. Porque o mundo aí fora está falando que isso aqui é uma piada, isso aqui é uma lenda. Alguns estão falando, não, no final todo mundo passa, é igual colégio público, né? Tem que empurrar, porque custa muito para o governo, vamos jogar para frente. Não vai ser assim. A palavra chama ele de reto juiz. E haverá um julgamento. E aqueles que não creem serão lançados ao fogo eterno. E o povo pode falar, não, lá no inferno. Teve um que estava falando esse dia na fila lá, eu quero levar cerveja, quero levar uísque. Eu falei, ô companheiro, isso aí é propaganda enganosa, se te falaram, viu? Lá é choro e ranger de dentro. O cara nem me conhecia, ele ficou meio grilado. Você está achando que você vai tirar a onda lá no coisa? Você está achando que vai ter o batidão? Tum, 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 tum? Vai ter não, vai ter o garfão. E o fogo. Diz a palavra que o fogo não se apaga e o verme não morre. Diz que o desespero é eternamente. Apocalipse. Trata muito bem disso. Ah, eu não estou nem aí com isso, então tá bom. Que tenha um tempo eterno do jeito que você está querendo mesmo. Agora ele chega ao ponto, e sereis minhas testemunhas. Então eu preciso esperar o poder descer dos céus, que será pelo Espírito Santo habitando em nós. Agora sim eu posso partir para testemunhar. Como a igreja de hoje, ela não prega Cristo Jesus, isso aqui fala de Cristo Jesus. O que é testemunha? Alguém que relata o que viu. Alguém que está relatando o que viu. Isso é uma testemunha. Então nós precisamos relatar o que nós vimos aqui. Nós não somos contemporâneos quando Jesus esteve aqui, mas nós cremos que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé. E ela é absoluta nas nossas vidas. Então, pela fé, nós cremos nesta verdade. Então, agora eu preciso testemunhar o quê? Aí vem as balelas de hoje, né, nos templos. Porque Cristo é deixado de lado. E eu tenho chamado muita atenção, porque os pastores estão inventando coisas novas. Por isso há tanto pastor deprimido, há tanto problema no casamento do pastor, porque eles deixaram o evangelho e estão inventando coisas novas. E agora eles se esqueceram que é para testemunhar Cristo. O que eles tinham que relatar? O que eles viram. E o que eles viram? Eles viram o Deus encarnado, que nasceu da Virgem Maria numa manjedoura. Não havia lugar para ele na hospedaria, ele nasceu numa manjedoura, ele nasceu no estábulo. E ele foi colocado num coxo. E esse Jesus cresceu. Cresceu não só em estatura, mas em sabedoria. E chegado ao tempo, ele foi ser batizado por João Batista. E quando ele entrou nas águas, Deus testificou. Porque houve uma manifestação dos céus que disse, esse é meu filho a quem eu comprazo, em quem eu me comprazo. E desceu o Espírito Santo como uma pomba sobre ele. Então naquele mesmo momento estavam ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ele foi batizado para cumprir tudo aquilo que ele determinou. E diz a palavra, muitos pensam que o diabo levou ele para o deserto, não foi? Não. O Espírito Santo o conduziu ao deserto e ali ele jejuou 40 dias e 40 noites. Agora o diabo entra em ação que, olha, na hora de mais sensibilidade, onde a fome, o cansaço, aquele período de jejum, então o diabo entra para oferecer coisas
mas ele resiste pela palavra. O diabo deturpa a palavra para usar contra ele, e ele usa a palavra da maneira correta e sai do diabo. E aí ele começa seu ministério. E a primeira pregação dele é: arrependei-vos, crede no Evangelho. Não tem 5 passa pelo
Cristo. Amém?